Evangelho de João, capítulo 13. João, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do verso 12 até o 20. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi, e antes para que se cumpra as Escrituras, antes para que se cumpra as Escrituras. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Amém. Vamos à presença de Deus mais uma vez em oração, irmãos. Pai Santo, quando lemos a Tua palavra e ouvimos a Tua voz, pedimos ao Senhor mais uma vez que se apiede de cada um de nós, nos dando graça para falarmos a Tua palavra com intrepidez e para ouvirmos a Tua voz com o coração quebrantado. Fala conosco essa noite. Mais uma vez rogamos em nome de Jesus. Amém. Nós temos, irmãos, nós temos a certeza, à luz da Escritura Sagrada, que tudo aquilo que Jesus Cristo faz, o que Ele ensina, não é simplesmente teoria para ser discutida, mas verdade para ser praticada. Não existe um conhecimento que vai apenas me levar a entender alguma coisa, sem me levar ao mesmo tempo a viver aquela verdade. Nós acabamos, no domingo passado, de narrar ou analisar a primeira parte do texto que trata sobre a sessão ou o que se chama de lava-pés, né? Aquilo que aconteceu com Jesus Cristo e como Ele operou aquele evento e qual o significado dele naquele momento. Nós vimos então que o que Cristo estava ensinando ali era muito mais do que simplesmente a ideia de que um sacramento estava sendo estabelecido na igreja e que a partir dali a igreja deveria participar ou fazer uma sessão de lava-pés pelo menos uma vez por ano. Não seria e não era essa a intenção de Cristo, não é? Não foi essa a intenção. O que Cristo está nos ensinando aqui, como vimos domingo passado, é exatamente que Ele deixou sua glória, vestiu o seu avental, a sua roupa para servir, e Ele veio buscar o seu povo. Se você voltar comigo para o capítulo 13, por favor, no início do texto, você vai acompanhar as palavras de João narrando os fatos. Ele diz assim, no verso 3, ele disse: sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. No verso, ele veio, a narrativa é clara, ele veio de Deus e voltaria para Deus. No verso 1, acompanhe de novo comigo. Ora,
Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo. Veja, Jesus Cristo descreve aqui como ele amou os seus, né? Entende que o mesmo João, o mesmo Evangelho de João vai dizer no capítulo 3, porque Deus amou o mundo, né? Isso não é contraditório o que ele está dizendo aqui, porque mundo ali não significa que ele amou todas as pessoas, ele amou os seus. Ele amou os seus, ele conhece os seus. E esse é um tom que ele vai sendo desenvolvido no capítulo. Veja, por favor, na mesma sessão, agora na parte que lemos hoje, não é? Ele diz assim, depois de ter lavado os pés, verso 12, tomou as vestes, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vocês compreendem o que eu acabei de fazer? Não é? E aí, na sequência, ele vai dizer, no verso 16 em diante, acompanhem comigo, ele diz, em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. Pois eu conheço aqueles que eu escolhi. Eu não me refiro a todos, mas àqueles que eu escolhi. Mas antes é para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Jesus veio do Pai, vai voltar para o Pai, e veio porque amou os seus e amou até o fim. Então ele se despe no sentido não da sua divindade, mas ele deixa a glória, não a sua divindade. Ele é Deus, permanece Deus e nunca deixa de ser Deus. Torna-se homem e vem exatamente servir. E ele vai, ao servir, limpando os pés, lavando os pés dos discípulos. Pedro diz, Senhor, eu deveria lavar os teus pés, o Senhor vai lavar os meus. Jamais. Jesus disse, se eu não lavar os teus pés, não tem parte comigo. Aquele a quem eu não lavar, não tem parte comigo. Jesus estava dizendo na sequência, e essa é a palavra de Cristo claramente, aquele que já foi lavado uma vez, não precisa ser lavado a segunda vez. Então, é óbvio que aquilo que ele estava fazendo representava, por meio de imagem, a gloriosa obra da redenção. Não é? E isso é descrito simplesmente nessa imagem. Veja, por favor, no versículo 4 especificamente, do capítulo 13, ele diz, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta. Veja, ele tira a vestimenta e tomando uma toalha, cingiu-se. Ele tira a sua vestimenta e se veste com um servo. Ele é Deus e se torna servo por amor àqueles a quem ele escolheu e amou antes mesmo da fundação do mundo. Tendo feito isso, Jesus então se volta aos discípulos e pergunta a eles no verso 12. Depois de ter-lhes lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa perguntou-lhes, compreendeis o que fiz? Vocês entenderam o que eu acabei de fazer? E aqui Jesus Cristo passa a mostrar exatamente os ofícios muito claramente, né? Ainda não estado de humilhação. Ele é profeta. Entende que o profeta no Antigo Testamento, irmãos, ele fala de não apenas com a sua boca, mas por meio de ações. Ora, Isaías andou nu por um período de tempo para mostrar o estado de Israel, a situação de Israel. O próprio profeta Oséias casa com uma mulher prostituta para mostrar exatamente o estado da nação de Israel.
O Senhor Jesus Cristo, como profeta, ele vai falar com o povo por meio do mesmo sistema que os profetas do Antigo Testamento faziam também. E ele vai falar com o povo por meio dessa imagem tão clara. Mas agora, ele se volta como profeta e pergunta a eles: vocês entenderam o que eu acabei de fazer? E antes da resposta, não é? Ele vai demandar deles alguns conceitos que são claros. Veja o 13. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Veja, vocês dizem que eu sou seu mestre, o Senhor. E aí ele diz: ora, se eu sendo o Senhor e o mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Então você percebe que aqui Cristo está diretamente ensinando a eles por meio de uma ação clara. Se eu sou o Senhor e o mestre, e como Senhor eu estou lavando aos pés dos meus discípulos, é porque eu estou ensinando algo a vocês, porque eu sou mestre. O ponto é, se o Senhor lava os pés dos discípulos, qual o ensinamento que vem daqui? O que o Senhor então está ensinando àqueles homens? O Senhor ensina, por exemplo, por meio de exemplo e por doutrina. É para esse fim que ele veio ao mundo e habitou no meio de nós, para que nós possamos saber como viver e andar e confiar nele. A sua religião, o que ele veio mostrar, como devemos viver. É uma verdadeira manifestação da verdade, sem um pingo de falsidade. Mas esse Senhor e Mestre, ele é mais honrado, porque agora ele ensina a sua própria lei, veja bem, a sua própria lei, de modo mais compreensível e mais honrado. Porque Cristo é um comandante como Gideão, que disse aos seus soldados: olhem para mim e façam a mesma coisa. Ele é como Abimeleque, que disse: o que vocês viram em mim, façam também. Esse é aquele que ensina ao seu povo, e veja, os apóstolos aprendem com ele de modo muito claro. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Esse é um padrão bíblico estabelecido por ele mesmo. Ele constrói por meio da sua própria vida o modo como eles devem andar. Interessante, não é? O Senhor não diz simplesmente: vocês devem ir. O Senhor diz: venham comigo. O Senhor não diz: lavem os pés uns dos outros. Primeiro ele lava os pés dos discípulos e diz: façam o que eu fiz. Pratiquem o que eu pratiquei. Essa talvez seja a maior luta em todos os níveis da nossa autoridade, em qualquer relacionamento. Vamos pensar no principal, no básico, como pai. Nós mandamos nossos filhos ler a Bíblia, mas nós não lemos com eles. Nós mandamos nossos filhos orarem, mas nós não oramos com eles. Nós não ensinamos por meio de exemplo, mas apenas por ordem. Façam. Antes de Cristo dizer façam, ele fez.
Antes de dizer pratiquem, ele praticou. Em qualquer nível de relacionamento, essa liderança precisa ser restaurada. Seja como pai, seja como marido, seja como pastor, seja como presbítero, seja como patrão, seja como for. Essa é uma liderança que precisa ser resgatada. Isso nós não podemos nos esquivar em hipótese nenhuma, irmãos. Nós fazemos o que ele fez. Ele nos deu uma cópia disso, para podermos ser exatamente assim. Interessante, João, na primeira carta, queria que você abrisse sua Bíblia comigo, 1 João, capítulo 4, verso 17, por favor. 1 João, capítulo 4, verso 17, diz assim: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Segundo como ele é, também nós somos neste mundo. Interessante que na mesma carta de João, no capítulo 2, por favor, verso 6, veja o que diz a palavra de Deus. 1 João 2,6 diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Veja, não como ele simplesmente te ordenou, mas como ele andou, como ele fez, como ele viveu. Então entenda, irmãos, o exemplo de Cristo aqui é para ser seguido pelos ministros da palavra em particular, em que a graça da humildade e do santo amor deveria aparecer diante dos olhos, porque eles estão buscando o interesse do seu mestre, e então o fim do seu ministério deveria mostrar a glória do seu mestre, vivendo como ele viveu. Tanta arrogância, líderes que dão ordens e que ensinam apenas por ordens e não pelo santo amor, e não pelo exemplo. Quando Cristo enviou os seus apóstolos pelo mundo como seus agentes, foi com essa obrigação e com essa responsabilidade que ele o fez. Foi exatamente assim que ele fez. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, veja só se não foi isso que o Senhor ensinou. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, por favor, verso 22. Acompanhe comigo as Escrituras. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 9, verso 22, diz assim: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Fiz-me tudo para com todos. Eles faziam o que era necessário às suas mãos, com o objetivo de ver os homens aos pés de Cristo. Interessante, irmãos. O que eu fiz, o Senhor está dizendo, aos seus pés sujos. O que eu fiz aos teus pés sujos, faça as almas poluídas, contaminadas dos pecadores. O que eu fiz aos teus pés imundo, faça com a alma daqueles que foram contaminados com o pecado. Lave-as. Faça isso.
tenha misericórdia. Trate o pecado. O grande mal de imaginar ou pensar que Cristo de alguma forma estava ali estabelecendo uma regra de um tipo de sacramento que deveria ser repetido anualmente, como Calvino cirurgicamente diz. O Senhor ensina que nós devemos lavar os pés uns dos outros, nem eu lavar os seus pés, mas você lava os meus também. Então, a própria ordem, veja, a própria manifestação do sacramento estabelecido pela Igreja Católica hoje é um lavando os pés do outro. Veja o que Jesus Cristo diz no texto. Volte comigo lá em João, por favor, as palavras do próprio Senhor. João capítulo 13, diz assim o texto sagrado. Verso 14. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Uns dos outros. Não apenas eu vou lavar os seus pés, você vai lavar os meus pés. Não apenas eu vou tratar com você, mas você vai tratar comigo. Não é apenas um fazendo por todos. O princípio não foi esse estabelecido por ele. Errou a igreja quando pensou que aquilo era um sacramento que devia ser repetido anualmente. E alguém que está sentado no trono ia se vestir humildemente para lavar os pés dos outros. A cerimônia de lavar pés seria perfeita ali, se não apenas ele naquele dia deixasse o seu trono, mas se ele deixasse Cristo governar a igreja e deixasse o seu trono para Cristo governar a igreja, não o próprio homem governar a igreja. Jesus disse: eu sou o seu mestre, vocês então são meus discípulos. Vocês são os meus discípulos. Preste bem atenção nisso, irmãos. Você não pode pensar menos do que isso. O que vocês me viram fazer, façam. O servo não é maior do que o seu senhor. Nem aquele que o enviou, nem aquele que é enviado maior do que aquele que o enviou. Cristo já tinha falado sobre isso. Eles não podiam pensar diferente disso. E é interessante que os apóstolos compreenderam muito bem. Havia um sofrimento próprio de seguir a Cristo. O apóstolo Paulo chegou a dizer: nós não recebemos apenas a graça de crer, mas a graça também de padecer pelo Evangelho. Eles seguiam os exemplos estabelecidos pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Eles deveriam pensar com humildade, não é? Mas não poderiam pensar de maneira errada. Interessante, talvez os discípulos tivessem interiormente, não é, dificuldade até de lavar os pés uns dos outros. Porque eles vão imaginar assim: logo eu mereço um status maior do que o outro. Veja que isso vai acontecer em pouco tempo com os discípulos. Senhor, me coloca no teu reino, eu quero estar no lugar de autoridade sobre outro. Quem é maior no reino de Deus? Essa discussão surge no coração do homem. Os discípulos questionam quem é maior no reino de Deus. Então o Senhor os lembra do seu lugar. Vocês são servos. Vocês são servos. Essa é a maior dignidade que nós temos. Se Cristo foi humilde e condescendeu, eles devem também viver em humildade e condescender uns com os outros. Imagine, irmãos, que essa lógica estabelecida pelo Senhor Jesus Cristo
mostra que nós não somos maior do que o nosso Senhor. Então, muitas vezes, nós pensamos nos nossos direitos. E não poucas vezes, nós lidamos com as pessoas e não ficamos muito felizes quando elas não nos dão aquilo que nós achamos que merecemos. É porque nós pensamos muito acima de nós mesmos. Se nós sempre tivéssemos diante dos nossos olhos um princípio, nós não somos maiores do que o nosso mestre. E o nosso mestre se humilhou dessa forma como está escrito na palavra de Deus. Que Cristo nos ensina, irmãos, humilhando-se, Ele nos ensina o que é a humildade dignificada. Ele colocou honra sobre essa humildade. Essa é a honra do seguidor de Cristo. Ser chamado igual ao seu mestre. O mundo pode não te reconhecer. O mundo pode não te entender. O mundo pode não te dar a glória que você acha que merece. Ou que eles acham que você talvez mereça. Mas só há uma glória que o servo quer. É parecer com o seu mestre. Essa é a honra que o servo deseja. É ser igual ao seu mestre. E o Senhor dignificou a humildade. E o Senhor disse: eu os dou a honra a vocês de serem chamados meus discípulos. Quando você lava o outro que é poluído pelo pecado. Quando você estende sua mão para socorrer o que está destruído pela iniquidade. Quando você opera dessa forma, você recebe a maior dignidade que o homem pode ter, de parecer com Cristo. Eu sempre, na vida, a gente vai passando por algumas experiências na vida, e comumente nós somos tentados a pensar muito sobre a honra do nosso próprio nome. E o nosso nome vai tanto para a lama, se fala tão mal, que você às vezes fica meio que angustiado com isso. Mas no decorrer da caminhada cristã você vai aprendendo algumas coisas importantes. Preciso ainda aprender muito. Mas uma delas que o Senhor tem buscado me ensinar é quando alguém diz assim: tem alguém que fala mal do Senhor. Então eu digo: graças a Deus, pior se eu falasse mal dele. Tem alguém que está fazendo injustiça contra o Senhor, graças a Deus, não sou eu que estou fazendo injustiça contra ele. Porque quando você sofre injustiça, você parece com teu mestre. Mas quando você pratica a injustiça, você também parece com teu mestre, que não é Cristo. O Evangelho de Cristo, ele leva você diariamente a ter que pensar quem você é, qual a sua identidade. Eu sou filho de Deus, eu sou servo de Cristo. Então ele diz o seguinte a você: não pense nada abaixo disso. Você é meu servo. Só tem uma coisa que deve ser pior do que qualquer outra coisa
e isso você não pode se alegrar em estar envolvida nela, é o pecado. Mas de ser chamado servo de Cristo, essa é a humildade dignificada, é a humilhação exaltada, ser parecido com Cristo. Isso nos ajuda a entender também que por mais que você pense bem de você mesmo, nunca ultrapasse isso. Eu sou servo de Cristo. Veja, não pense abaixo disso. E cuidado para não pensar nada mais além disso. Quando você for pensar algo além disso, lembre-se, eu sou discípulo de Cristo. Ele é o meu mestre. Se o meu mestre fez, eu farei também. Se ele praticou, eu praticarei também. Quando você vê o seu mestre servindo, você deve botar o avental de logo para também servir. Isso é interessante notar que se fala que o trabalho diaconal é um trabalho do serviço. Veja, é o serviço diaconal, é um trabalho, mas o trabalho da palavra, a Bíblia também chama de serviço. É o serviço da pregação e o serviço do cuidado com o necessitado. Tudo é serviço. A honra desse ministério está em servir. A dignidade desse ministério está em fazer o que Cristo fez. O Senhor estabelece um padrão. Você não é maior do que o teu Senhor. E você não é menor do que um servo. A humildade dignificada. Então o Senhor continua na sequência do texto, por favor, acompanhe comigo, no verso 17. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticar. Vocês sabem dessas coisas, mas vocês são bem-aventurados se praticarem essas coisas. Não é saber da coisa, é praticar a coisa. Ora, não é esse o princípio do Sermão do Monte, quando Jesus encerra o Sermão do Monte? Aquele que constrói sua casa sobre a areia, o que constrói sua casa sobre a rocha. Quem é o que constrói a casa sobre a areia? É o que ouve a palavra, mas vindo a tempestade, o vento, ele sopra, porque ele construiu a casa sobre a areia, porque ele ouve e não pratica. E quem é o que constrói a casa sobre a rocha? É o que ouve a palavra e a pratica. Nós somos discípulos não porque falamos, mas porque fazemos aquilo que ele nos ensina. Na sequência, por favor, verso 18 em diante. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Perceba o nosso mestre se vestindo de humildade para poder tirar os seus eleitos do pecado, lavando-os da iniquidade. Ele é aquele que conhece a palavra e governa as Escrituras. Que coisa impressionante. Sabe por que está acontecendo isso? Para se cumprir o que a palavra de Deus diz. É para esse fim que eu estou falando. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou.
Eu estou dizendo isso, é interessante que essa é uma linguagem própria dos profetas também. Isso nos ajuda muito bem a entender a própria linguagem bíblica, como os profetas lidam com isso. Os profetas no Antigo Testamento faziam exatamente isso. Veja, no livro do profeta Isaías, do capítulo 40 ao 46, 44 ao 46, você vai encontrar isso. O profeta dizendo assim, acerca de Deus: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu falo e executo. E quando acontecer, vocês saberão que eu sou o Senhor. Jesus Cristo faz exatamente a mesma coisa. Porque, irmãos, é desesperador, entende isso? Veja, imagino que Jesus está ensinando esses homens. Alguém vai me trair, e eu que vim do céu, e vou voltar para o céu, eu vou ser traído, e alguém vai me entregar para que eu seja morto. Mas preste atenção nisso. Eu estou avisando vocês agora, para que quando acontecer, ao invés de trazer frustração e angústia, vocês fiquem cheios de esperança. Porque eu disse antes de acontecer. Ele governa o tempo e o momento em que tudo aquilo que ele prometeu vai acontecer. E o que é que eles vão saber de Cristo? Eu sou. O que é que eles vão saber acerca de Cristo? Que Ele é. Veja, que eu sou. É a linguagem, exatamente a linguagem usada em Êxodo no capítulo 3, quando da vocação de Moisés. Diga ao povo que eu sou, te enviou. Eu sou o que eu sou. O que significa eu sou? Literal, o que Cristo está dizendo a ele? O homem, veja, o Deus que se veste de servo, se torna homem para poder purificar o homem no seu pecado de iniquidade e salvá-lo, redimi-lo, os seus a quem ele amou. Quem é esse? Ele é Deus. Perfeito Deus. Porque o eu sou significa que ele não é aquilo que ele não era, ou que ele não será, ou que ele será aquilo que ele não é agora. Isto é, variação no seu ser. Ele é, isto é, eu sou. Mas em segundo lugar, fala também da sua eternidade e da sua imutabilidade. O servo que está lavando os nossos pés, o Senhor e o Mestre que está lavando os nossos pés, Ele é Deus. Vocês vão entender que eu sou o que lava os teus pés, é o próprio Deus. Que maior honra é essa? Você percebe que você parece mais com Cristo quando você serve do que como quando você manda. Você vai entender que eu sou. Sequência do texto. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Todo aquele que recebe o enviado, recebe a mim. E todo aquele que recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Nós já vimos isso, e é importante nós entendermos, irmãos, que na linguagem bíblica, não é,
é muito importante a ideia da origem, de onde você vem e quem te envia. E João, muito categoricamente, vai tratar desse tema no texto. E muito claramente ele vai tratar desse tema no texto. Por exemplo, não é, você vai ver que Jesus, no texto de João 1, vai dizer que ele é Deus, estava com Deus. Então o verbo se fez carne. Ele foi e se tornou carne. A Bíblia vai dizer que ele foi enviado por Deus. Então ele pega e chama discípulos para andarem com ele. Esses discípulos vão andar com ele, vão ouvir e ver o que ele faz. Vão aprender com ele. Então eles serão enviados por ele. Os enviados por Deus são aqueles que foram autorizados por ele. Preste bem atenção nisso. Se você recebe aquele que eu enviei, você recebe a mim. E se você recebe a mim, você recebe aquele que me enviou. É por isso que toda a estrutura doutrinária da igreja neotestamentária, ela é apostólica. Porque os apóstolos são aqueles que foram enviados por Deus. Não há outro meio. Esse é o modo de Deus estabelecer a sua revelação. E como é que eles vão conhecê-los? Pelo modo, por aquilo que eles ensinam e como eles vivem. Assim como seu mestre. Por aquilo que eles ensinam e o modo como eles vivem. Eles não tinham também onde reclinar a cabeça. Eles viviam também uma vida muito simples. E não faziam do ministério lugar de enriquecimento e de lucro, mas de serviço ao Senhor. Eles viam no modo de vida. Paulo chega a dizer isso à igreja. Vocês viram a minha conduta no vosso meio. Vocês viram como eu andei no vosso meio. Porque ele segue o padrão que Cristo estabeleceu, a ponto dele dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Em última instância, irmãos, qual é a única maneira e como é que nós vamos de fato ter na nossa mente e no nosso coração a certeza de que nós estamos fazendo ou preocupados com aquilo que Cristo se preocupa e com aquilo que ele, era a razão da sua vida. Então preste atenção. Por que Cristo fez tudo isso, irmãos? Ele fez isso para a glória do Pai, não tenha dúvida disso. Mas por quem ele fez tudo isso? Pelos seus eleitos, por sua igreja, pelo seu povo. Então, se nós queremos replicar esse espírito de Cristo, nós devemos ter a mesma preocupação de Cristo. E com quem é que ele está preocupado? Com a igreja. A igreja que categoricamente ele veio dar a vida por ela. E não por Judas. O que é que incomoda Jesus Cristo? O que é exatamente que conduz a vida dele? A salvação da sua igreja e do seu povo. Ora, isso então deveria ser o cuidado que nós devemos ter. Então, eu devo, primeiramente, eu devo pensar assim: no meio do povo de Deus, na igreja do Senhor, eu preciso aprender a lavar os pés uns dos outros. Perdoar o pecado uns dos outros. Restaurar a comunhão uns com os outros. É para isso que ele veio, o que ele veio fazer e o que ele veio ensinar
diz respeito aos seus eleitos, à sua igreja. E nós não temos, irmãos, como mesmo na igreja, pertencendo ao rol de membros de uma igreja local, nós não temos como afirmar se alguém de fato é eleito ou não, em última instância, mas nós agimos de conformidade com a declaração de fé e com a vida da pessoa. Então, o que eu preciso averiguar no meu coração é: eu fui lavado uma vez por todas dos meus pecados? Cristo morreu de fato pelos meus pecados? Eu fui salvo da condenação eterna? Essa pergunta eu preciso fazer dentro do meu próprio coração. Uma vez respondida, então nós podemos lavar os pés uns dos outros dentro da igreja do Senhor. A ter misericórdia uns dos outros. Ora, você pensar que o próprio Senhor chama a igreja a menina dos seus olhos, não é? Essa é uma linguagem preciosa na Escritura Sagrada. Ele diz exatamente isso. Ela é a menina dos meus olhos. Eu vim para os meus escolhidos, aqueles a quem eu amei e amei até o fim. Como é que nós tratamos a igreja do Senhor? O que é que você pensa da igreja do Senhor? Da noiva de Cristo, a quem Ele veio lavar, purificar? Quem são os nossos maiores amigos? São aqueles que andam fora da igreja, no mundo, ou aqueles que estão em Cristo? Quem são meus irmãos? Com quem eu tenho prazer de estar? Porque Cristo amou a sua igreja até o fim. Ora, se Ele diz, façam o que eu fiz, então nós temos de amar a igreja do Senhor da mesma forma. E os seus eleitos da mesma forma. Não há como fugir disso, irmãos. Não há como pensar que Jesus Cristo veio fazer isso se não for para nos dar exemplo de como cuidar do povo dele, do seu povo. E nós somos seus discípulos. Nós falamos da igreja de maneira tão desrespeitosa. Nós criticamos a igreja de maneira tão desrespeitosa. Até igrejas que nós não concordamos muito com alguma doutrina delas. Mas se ainda Cristo é pregado nessa igreja, nós não devemos nos dirigir à igreja de maneira que Cristo nunca iria se dirigir. Nunca. Ela é a menina dos seus olhos. Nós podemos lutar contra líderes que querem contaminar a igreja. Mas cuidado, para não destratar a igreja do Senhor, por quem Ele deu a vida. E se nós devemos seguir o exemplo dele. Eu os amei, eles são meus até o fim. Fora de Cristo não há salvação, fora do seu lavar regenerador não há purificação. Então você que está fora da igreja do Senhor, você é chamado hoje ao arrependimento.
Porque quando você conhecer aquele que veio, deixou sua glória e se vestiu como um servo para lavar, para te purificar de todo o pecado. Quando você conhecer, você vai saber que Ele é verdadeiro homem e Ele é o eu sou. Ele é verdadeiro Deus. E quem lavou os teus pecados foi Jesus Cristo, o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. Jesus diz, e encerro aqui, em últimas palavras, vocês não entendem o que eu estou fazendo agora, vocês vão entender depois. Quando Ele voltar a vestir a sua vestimenta de glória, então vocês passarão a entender. Eu encerro. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, por favor, capítulo 24. E veja, vocês não entendem o que faço agora. Capítulo 24, Cristo ressuscita dentre os mortos. No capítulo 23 de Lucas, ele ressuscita, ele é morto, ele é crucificado no 23. No 24, Cristo ressuscita dentre os mortos. No verso 44 em diante, diz assim: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim estava escrito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Vocês não vão entender, vocês vão entender depois tudo isso. Ele tirou a sua vestimenta, vestiu-se de servo e venceu a morte. E passou a dizer a eles, eles passaram a compreender as Escrituras Sagradas. Vocês vão entender depois. E os olhos deles foram abertos. O Deus que deixou sua glória e se fez homem é o Deus que ressuscita dentre os mortos. E como ele diz na oração, e tem a glória que antes ele tinha com o Pai. Ele veste a sua vestimenta de glória. E nós passamos a entender. A glória do Deus que se torna homem, que morre para a minha salvação e ressuscita para a minha justificação. É o Senhor que abre meu entendimento para compreender toda a Escritura Sagrada e viver de conformidade com ela. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Nós te damos graças, Senhor. Te damos graças por tua palavra e pelo privilégio de podermos refletir sobre a glória desse Evangelho. Ó Deus, ensina-nos como o Senhor, nosso Redentor, a termos cuidado com a tua igreja, o teu povo, os teus eleitos, Senhor. Amarmos a tua igreja de tal maneira que o nosso coração, que a nossa alma se regozije com o teu povo na tua presença. Ajuda-nos como igreja do Senhor a não buscarmos glória própria e pessoal, mas a glória do Senhor sendo conhecidos como servos do Senhor. Servos que buscam servir uns aos outros, descrito numa linguagem tão apropriada, lavando os pés uns dos outros, para podermos assim, ó Deus, manifestarmos a glória do teu Evangelho. Perdoa-nos quando não vivemos para revelar o serviço e o senhorio o serviço da igreja e o senhorio de Cristo. Perdoa-nos quando pensamos alto demais sobre nós mesmos, porque nada somos, Senhor. Obrigado pela dignidade da humildade, da humilhação, a dignidade de ser chamado teu discípulo, ou os teus discípulos,
teus servos. Que glória maior nós poderíamos ter nessa vida, sermos chamados discípulos de Cristo, nosso Salvador e Redentor. No nome dele oramos. Amém, Senhor.